Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rede Célula de Amor. Nós estamos aqui para mais um vídeo da série Mensagens que estarão sendo ministradas nas nossas reuniões. E essa semana nós queremos falar sobre a origem do pecado. A gente temos abordado muito essa questão sobre o pecado porque o pecado ele é a grande preocupação de toda a humanidade. O pecado é a preocupação das pessoas, porque todo mundo quer ter um bom relacionamento com Deus e consigo mesmo. E nós vamos usar o texto para falar sobre a origem do pecado. Nós temos que usar o texto que se encontra em Ezequiel, capítulo 28. Aquele texto ele fala de um rei. É um texto que não vai especificar diretamente na pessoa de Satanás, mas a igreja entendeu que aquele era um ato profético a respeito de Satanás, porque o texto não se encaixa a um ser humano. Não há condições de se encaixar aquele texto a um ser humano, por isso a igreja interpretou sendo aquele texto se tratando de Satanás. E é um texto que fala das qualidades de Satanás, como ele era, quem ele era, acompanhado também de um outro texto que se encontra em Isaías capítulo 14, e assim a igreja foi traçando, também apoiada em alguns ensinamentos que o próprio Senhor Jesus deu, a igreja foi traçando o perfil de como era Satanás, o que aconteceu, o que ele fez. E nós queremos falar sobre a origem do pecado porque tem muita gente que pensa que a origem do pecado se deu no Jardim do Éden, que foi o homem que pecou e foi o homem que fez tudo errado. Engana-se quem pensa que o pecado teve a origem no Éden. O pecado teve origem no céu. O pecado teve a origem no céu e foi lá no céu que tudo começou. A Bíblia diz que houve uma grande rebelião, nós entendemos isso nas interpretações bíblicas, e nessa grande rebelião Satanás se levantou, quis assumir o lugar de Deus e aí ele foi expulso. E aí se deu a origem do pecado. A Bíblia diz que Satanás ele era um querubim. Só o fato dele ser um querubim já fazia dele uma grande personalidade, mas ele tinha autoridade como querubim. Ele tinha poder, ele tinha beleza. A Bíblia diz que ele era muito belo, muito diferente desse Satanás feioso e horroroso, que as pessoas tentam nos mostrar. A Bíblia diz que ele era belo e a Bíblia diz que ele era de muito talento, muito talentoso. Isto gerou no seu coração uma vaidade. Em Isaías 14 nós vemos que ele quis ser igual a Deus e quis tomar o lugar de Deus, e daí teve origem a rebelião. A Bíblia diz também que ele não fez isso sozinho. Por ter muita autoridade sobre outros anjos, ele conseguiu arrastar consigo 1/3 do céu, 1/3 da corte celestial. Ou seja, de cada 10 anjos que tinha, cerca de 3,3 ele arrastou consigo. Isso está em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos essa declaração e nós assim interpretamos. Enfim, nós sabemos que Satanás não está sozinho. Esses anjos que estão com ele, hoje nós conhecemos esses anjos por nome de demônios. E a Bíblia também não fala o nome dele. As pessoas chamam ele de Lúcifer. O nome Lúcifer não existe na Bíblia. Não existe, pelo menos na Bíblia hebraica não existe, e que significa estrela da manhã ou aquele que leva a luz, Mas verdade é que a Bíblia fala constantemente desse ser. Mas a pergunta que fica: qual a importância de nessa semana nós pararmos para meditar sobre a origem do pecado? Qual a importância dessa semana falar desse ser? Querido, a importância é que quando você descobre a origem de um mal, isso fica mais fácil para você entender este mal. O pecado não teve origem no coração do homem. O pecado teve origem no coração de Satanás. Não é algo do homem. O pecado não é algo para que o homem conviva com ele.
O pecado não é algo para que o homem pratique ele, porque ele tem uma origem demoníaca, satânica. E isso que faz desse tema tão importante para você refletir essa semana. Porque quando você vive e pratica o pecado, você não está vivendo e praticando algo que é seu, que foi criado por você. Mas você está vivendo e está praticando algo que foi criado por um ser maligno, inimigo de Deus. Um ser que foi criado por Deus, mas que, por causa da vaidade do seu coração, se tornou inimigo de Deus. Nós não podemos aqui afirmar muitas coisas ainda que ainda estão ocultas, mas as que já foram reveladas pelo próprio Senhor Jesus nos capacitam e nos dão base suficiente para dizer uma coisa para você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado para viver pecando. A sua origem natural é ser semelhante a Deus. Ser pecador, viver no pecado, viver praticando o pecado, é ser a semelhança do criador do pecado, que é o diabo. Quando Adão estava lá no Jardim do Éden com sua esposa, nós sabemos que o pecado já havia sido cometido, o primeiro pecado, porque lá estava Satanás tentando a Eva. Ou seja, ele já havia sido expulso do céu. Ele já havia sido expulso da corte celestial. E lá ele estava tentando sucessivamente. Eva também tentou seu marido e ambos comeram do fruto, desobedecendo assim uma ordem divina. Da mesma forma que o diabo foi expulso do céu, Deus não poderia usar 2 pesos e 2 medidas, então Deus também teve que expulsar Adão e Eva do jardim. A diferença é que Adão e Eva, por estar no mundo físico, Adão ele não é composto apenas de uma essência espiritual, mas Adão também ele é composto de uma essência carnal, e isso deu a ele a possibilidade de haver um conserto. E esse conserto que Deus proporcionou para a minha vida, para a sua vida, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho de saída do pecado. Jesus Cristo é o conserto para as nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida de santidade, de temor, de amor e obediência perante Deus. Da mesma forma que por um homem caiu o pecado, também por um homem veio a salvação, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, querido, medite nessa palavra, pense nisso. Embora você seja um pecador, mas essa não é a tua origem. Essa origem de pecador é do diabo. A sua origem é uma origem de amor, é uma origem de paz, é uma origem de bem, é uma origem de mansidão, de obediência, é uma origem de algo cuja essência vem de Deus, porque Deus criou você dentro dele. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, o Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus criou você à imagem e semelhança dele. Por isso, você tem a escolha. Com quem você quer se parecer? Com aquele que inventou o pecado ou com Deus, que criou você para ser a coroa da criação, a obra mais bela de toda a criação? Pense nisso. Deus abençoe a sua vida, viva uma vida com Deus, busque a Deus e Deus vai te ajudar a vencer todas as dificuldades. Eu tenho certeza disso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Você tem assistido esse vídeo e de repente não tem se lembrado, vai lá, clica rapidinho, você clica lá no sininho para as notificações, se inscreva no canal e nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Daqui uns dias nós vamos ter uma nova série de mensagens, tá? Além da Rede Célula de Amor, nós vamos ter outros tipos de mensagens, curiosidades da Bíblia, nós vamos trazer aqui também. E fique ligado aí que tem bastante coisa vindo por aí. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para as notificações e dar um joinha pra gente. Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.